Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso parente chegado, nosso Mestre, a quem devemos as nossas vidas, o único que veio ao mundo para morrer, sangrar e perdoar os nossos pecados, nos lavar e dizer: filhos, não peques mais. É o único, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã porque houve um dia no Calvário. Aquele dia no Calvário, não houve outro dia como aquele. Aquele foi o maior dia, aquele dia no Calvário, aonde o preço foi pago, a redenção foi elaborada e cumprida. O Senhor redimiu-nos, pagando um preço na cruz e dando a nós esta esperança de outra vez, Senhor, voltar para o lugar de onde saímos, só que de uma maneira diferente, sendo os seus atributos expressados em um corpo físico e glorioso, onde estaremos ali, Senhor, com o Senhor para sempre e gozaremos eternamente. Pai Santo, abençoa cada filho, cada filha neste lugar. Seja com ele, seja com ela, seja o consolo para para aquele, para aquela que está passando por momentos difíceis. O Senhor é o consolo de cada um. O Senhor é para cada um, Senhor, aquele braço que sustenta, aquela mão de saúde, aquela mão de libertação, aquela mão que cura, que sara, que cicatriza as feridas, que tira, Senhor, o espírito de mágoa dos corações das pessoas e dá a ele um coração como o seu, um coração novo, com um espírito novo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, dê-nos uma manhã feliz, uma manhã gostosa, uma manhã completamente, Senhor, melhor do que a de ontem, para que possamos usufruir de tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 4. E nós vamos ler o primeiro versículo, né? Apocalipse capítulo 4. Muito bem. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Que Deus abençoe a sua palavra e também com ela as nossas vidas. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Nós vamos observar, irmãos, aqui isto. Depois destas coisas, Deus ter levantado a sua noiva no rapto, depois desse casamento que nós teremos muito em breve, nas bodas do Cordeiro, um casamento, a noiva ter subido
Depois disso, João viu todas as eras da igreja, o que ia acontecer com eles. Ai daqueles que ficarem aqui, será uma grande, terrível prova e grande tribulação. A tribulação, ela é uma coisa horrível. É uma cama de sofrimento que a pessoa é jogada e deixada ali. Sofrer nesta cama de tribulação. Então, coisas horríveis sucederá depois da partida desta noiva. Como nós já temos ouvido, ela sobe entre Apocalipse 3 ao 4. E nunca mais verá ela, só vai ver ela em Apocalipse 19. É a sua volta, que ela vem com o noivo. Todos os olhos contemplará. Ele virá em cavalos brancos com toda a sua glória. A noiva virá vestida de um linho branco, puro, real, que é a justiça dos santos. Que coisa, hein? A justiça dos santos. Estará nós vestidos dessa justiça naquele dia. E hoje nós temos uma pré-estreia, um prelúdio disto. Por isso que às vezes nós somos o que somos assim. E às vezes não somos muito bem conhecidos e nem tampouco muito bem entendidos. Somos mal entendidos. Porque esse espírito de justiça, em medidas pequenas, ele habita em cada membro do corpo dessa noiva hoje. Isso é verdade. E você não deixa de ser aquela pessoa correta, certa e justa com Deus. Por quê? Mas fulano quer ser muito justo. Não é você que quer ser muito justo. É o Espírito Santo que está em você que é justo. E faz você ser vestido com essa justiça. Eu creio assim, que um verdadeiro filho, nascido de novo, no Senhor Jesus Cristo, você entendeu? Ele é diferente. É um filho. Ele tem esse espírito de pureza nele. O seu coração é um coração novo. É um coração mole. Dentro de você tem uma natureza divina. E dentro dessa natureza tem um Espírito Santo. Deus te deu, Ele te fez uma nova criatura. Você tem que ser diferente de todas as maneiras. Queira ou não queira, você é diferente. Não é mesmo? Bem, eu estou fazendo aqui só uma base para nós entrarmos na mensagem que nós vamos entrar. Nós estamos lendo essa mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Mas veja como ele diz, depois dessas coisas, o rapto já ter acontecido, tudo já ter passado. Depois dessas coisas, ele viu toda a era da igreja. Depois dessas coisas, e olhei, e eis uma porta. Agora eu estou lendo. Quem tem essa mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, a partir do parágrafo 92. E agora recorde, João ainda está em Patmos. E depois dele ter visto todas as eras da igreja passarem. Você sabe que as eras terminam no arrebatamento. Quando a igreja sobe, esse evangelho que nós temos hoje volta para os judeus. Então, Deus para de tratar com os gentios e vai tratar com os judeus. Termina ali. Então, o que será introduzido? Só lutas, só perseguições e tribulações e sofrimento. Gentios ficará deitado numa cama de tribulação. Misericórdia daqueles que ficam.
Misericórdia. Eles clamam por isto. Então vejam bem ele dizendo, uma porta. O que é uma porta? Apocalipse 3:8. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 8, diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, que pode fechar e ninguém pode abrir. Ele é a porta, a porta. Cristo é a porta. Ele disse em São João 10, eu sou a porta do aprisco. Nas velhas regiões, você encontra que um pastor guia sua ovelha. E ele as conta e vê se elas estão todas ali. Aleluia. Então ele deita bem na porta. Que coisa, irmãos. Deita na porta. O lobo não pode entrar sem acordá-lo. Ou sua ovelha não pode sair sem passar por cima dele. Uma ovelha passar por cima do pastor, você sabe como é tão difícil, né? Para ela, né? Passar por cima do pastor dela. Oh, que coisa! Oh, quão seguras aquelas ovelhas se sentem por aquele pastor estar deitado na porta. Irmãos, isto é tremendo. Noé, no Velho Testamento, se colocou na porta da arca. Ouça, eu vou dizer algo. Ele se colocou na porta e pregou o arrependimento e a justiça para as pessoas que riam dele. E naquela mesma porta que ele estava parado, ninguém podia entrar na arca a não ser por aquela única porta. Não havia senão uma só porta na arca. Há somente um caminho, correto, irmão Strink? Há somente um caminho para entrar no corpo de Cristo. Essa é a única porta da igreja do Deus vivo. E Jesus é aquela porta. Eu sou a porta, eu sou o caminho que guia até a porta. Eu sou a porta do aprisco. Aleluia. Ele disse para esta era da igreja, coloquei diante de vós uma porta aberta. Ele disse isto para a era da igreja metodista. Eles a rejeitaram, entraram na organização, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. E agora, depois deles terem recebido santificação, ele disse, colocarei uma porta aberta, que é o Espírito Santo. Através de um Espírito Santo somos todos. Como? Batizados em um corpo que é Cristo. Ele deixou essa mensagem diante da igreja metodista e eles se afastaram dela. Eles vieram para a santificação e recusaram o Espírito Santo. Recordam disto? Aquela porta aberta. O Espírito Santo. O Espírito Santo não vem a você de uma forma completamente a você. O Espírito Santo vem através de sua palavra. É através de sua palavra, essa Bíblia de capa preta. Tudo que está escrito nesta Bíblia é do Espírito Santo. Examinai, pois, as Escrituras e procurais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Foi o que disse Jesus. Não passe por cima dela, não. Você entendeu? Eu dá vontade de pregar, mas eu não vou, eu vou segurar. Como entramos em Cristo? Por um Espírito Santo. O que é o Espírito de Cristo?
Nós entramos não através de uma estreitar de mãos, não através da expersão, mas através de um batismo do Espírito Santo. Somos todos batizados em um corpo e somos participantes daquele corpo. Um batismo do Espírito Santo naquela porta. Esta porta fica no céu. Aquela porta, quando ele olhou para cima, ele viu o Senhor Jesus. Apenas observe a parte seguinte disto: a porta aberta. Digo, aquela porta, o Senhor Jesus. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi foi uma voz de trombeta. Uma voz de trombeta. Agora, a cena está mudando. João estava olhando para Patmos, e agora ele olha para cima. Por quê? Ele vê algo na terra aqui, estas eras da igreja, até as 7 eras da igreja. E então, depois dele ver as eras da igreja, depois daquilo, após as eras da igreja terem terminado, ele ouviu uma voz. Ele olhou para cima em direção ao céu e ele viu uma porta aberta. E a primeira voz soou como uma trombeta. Correto? A cena mudou de Pátimo para o céu. A voz era a mesma voz que andava nos 7 castiçais de ouro. A mesma voz. A voz não muda, mas a voz, onde estava ela quando ele a ouviu pela primeira vez? Quantos recordaram da primeira era da igreja? Atrás dele. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 10. Em espírito pule diretamente de volta para Apocalipse 1, 10 e 13. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, como de trombeta, e soava como muitas águas. E quando me virei para ver, vi aquele que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora, depois dele ter mostrado todo aquele mistério daquelas 7 castiçais de ouro, segundo as 7 estrelas, usando uma peruca branca, e assim por diante. Seus pés eram semelhantes a latão, e os olhos como fogo, e os símbolos. E então ele ouviu essa mesma voz. O quê? Falando do céu. E ele olhou para cima e ele viu uma porta aberta. Uma porta aberta para o céu. Como você entra ali? Através de Cristo Jesus, aquela porta, um caminho, nenhuma outra maneira. Qualquer um que se aproximar de algum outro modo é como o ladrão e o arrombador. E na parábola daquele que subiu e estava na ceia das bodas sem uma vestimenta, foi encontrado culpado e amarrado e lançado nas trevas exteriores. Somente um caminho vindo para a ceia das bodas. Eu creio que preguei sobre isto aqui há não muito tempo atrás, seja quando for o que preguei sobre isto aqui, seja o que for, o noivo, quando um homem se casava nas velhas regiões, ele mesmo tinha que fazer um convite, ele mesmo tinha que fornecer os mantos. E então, quando ele encontrou com este homem ali, ele assentado à mesa da ceia. Quantos recordam da parábola? Claro, vocês que lêem a Bíblia. Ele encontrou um homem na mesa, na ceia, sem a vestimenta do casamento. Tem que ser muito parecido para chegar nesse lugar sem a vestimenta, né? Isso é uma coisa muito parecida. Muito parecida. O que é isto? O noivo se coloca à porta, todos os aproximam com um convite. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim.
Tudo que o Pai tem me dado e convidado virá a mim. Aqui vem eles, dando seus convites. O noivo viu que todos pareciam iguais. Esta é uma coisa boa em relação à religião do Espírito Santo dos velhos tempos. Faz com que todos eles pareçam, sejam eles ricos ou pobres, escravos ou livres, negros ou brancos, machos ou fêmeas, eles são todos um em Espírito, em Cristo Jesus. E o noivo se colocava na porta e recebia o convite, colocava o manto ao redor deste sujeito, então o rico e o pobre todos pareciam iguais. Esta é a maneira que é o reino de Deus. Não existem grandes sujeitos e pequenos sujeitos, todos eles são sujeitos, todos são um em Cristo. Como eu disse no princípio, né? Humildes, simples, pessoas pequenas. Eles não andam desejando o mundo e parecer com o mundo e com as coisas do mundo, amando o mundo, a vaidade. Não, eles são simples. Até onde um simples pode ser simples. Amém? Aleluia. Isso não é no vestir, no calçar, isso é na alma. Eu não posso parar sem falar nada, né? É no espírito. Quando você é um filho, é uma filha nascida de novo, cheia do Espírito Santo, irmãos, não existe grande nem pequeno. Somos todos iguais. Passa aqui uma régua espiritualmente do púlpito, na porta ali. Todos é iguais. É no caminhar, é no falar, é no cantar, é no vestir, é no calçar, é no comer, é no alimentar, é no comportamento, é na postura, é todos iguais. Estes são exatamente a noiva. Aleluia. Eu gosto disso. Quando você vê essa pessoa querer ser diferente, tem alguma coisa faltando nela, está querendo entrar na ceia das bodas do Cordeiro pela janela, e pela janela você é lançado fora, isso é verdade. E agora, o que você acha? Quando o noivo voltou e encontrou um homem assentado ali sem suas vestimentas de casamento, disse: amigo, como você entrou aqui? Como você entrou aqui? E ele ficou sem fala. Isso mostrou que ele havia entrado por alguma outra forma além da porta. Ele entrou pela janela, ele entrou pela porta de trás, ele chamou amigo. Então significa que essa pessoa era cristão, ou seja, religioso. Estava aqui comendo, mesmo maná, alimentando, mas nunca quis colocar a mão naquilo que é correto, que é verdadeiro, que é justo. Nunca quis. Chegou a hora, pulou para trás, como cabrito, bode, pula, não querendo entrar na água. Vejam, ele quis um desvio, um outro lado melhor, um pensamento melhor. Ele entrou pela janela, ele entrou pela porta de trás, e ele chamou de amigo, mostrou que ele era um membro de igreja. Amigo, como você entrou aqui sem a vestimenta própria? E agora Jesus disse isso, ele mesmo, e ele chamou o porteiro, ele disse: amarre-o, pés e mãos. Que coisa, teve misericórdia ali não, irmãos. Tem misericórdia não. A misericórdia está aqui agora. A misericórdia está aqui agora. Aproveite. Segure nela. Isto é verdade. Amarre-o, pés e mãos. E ele foi lançado lá fora nas trevas, onde havia choro, lamentação, ranger de dentes. Estas são as próprias palavras de Cristo, correto? Ele foi lançado para fora, porque isto provou que sem as vestimentas das bodas, ele havia vindo por alguma outra maneira além da porta.
Se ele tivesse vindo pela porta, ele teria recebido a roupagem do casamento. Você sabe o que é a nossa roupagem do casamento? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo Deus dá só para aqueles que lhe obedecem. Ouça isto. Então, a roupagem do casamento é o batismo com o Espírito Santo. Como seremos representados de algum outro modo? E se a primeira era da igreja teve que vir através da porta, Cristo Jesus, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, recebendo o batismo do Espírito Santo, colocando a roupagem do casamento, como poderemos vir de algum outro modo? Se você vem através da Metodista, através da Batista, ou através do Pentecostais, ou através do Tabernáculo da Fé, ou qualquer outra denominação, você será amarrado e lançado nas trevas exterior. Você tem que vir através de Cristo Jesus, o caminho, a porta, a verdade, a vida. Amém. Nascer de novo. Irmãos, quando nós nascemos de novo e recebemos esse Espírito Santo em nossas vidas, o quadro muda por completo. Você tem um entusiasmo, um estímulo, um regozijo, um prazer de obedecer. Porque é Deus em você. É Ele que dá isso para esse filho, para esta filha. Oh, como isso é tremendo. Correto? A mesma voz, Apocalipse 21, Apocalipse 1, 10 e 13. Eu quero que vocês observem a voz. Ele ouviu falando com ele dia e tinha a clareza de uma trombeta. Você conhece o som da trombeta? Ela faz um som agudo. O que uma trombeta tipifica na Bíblia? Guerra. Todas as vezes que você vir uma trombeta soar em uma guerra, no tempo da Bíblia, seu som significa guerra, ou uma revelação, ou algo que aconteceria. Agora, depois que as eras da igreja terminaram, tudo estava pronto o cenário do quarto capítulo aqui. As eras da igreja tinham passado, ele realmente havia deixado a terra. Veja você, recordem a voz que falou com ele, atrás dele, os 7 castiçais de ouro, a obra estava consumada. E agora aquela mesma voz estava falando em cima no céu. O que foi isto? Ele realmente havia redimido seu povo. Seu trabalho terrestre havia terminado. E ele estava na glória, chamando João. Suba até aqui. Amém. Isso me dá vontade de gritar. E esperar, que coisa. De gritar, glória. Quando Jesus suba aqui, amém. Isso me dá vontade de gritar. Na véspera do ano novo, que coisa. Aí está você, veja, pronto, suba aqui. Você sabe que João é um tipo da noiva, né? Ele representa a noiva de Jesus Cristo. Essa mesma voz que está dizendo sube aqui é a mesma voz que está agora em plena operação na noiva. Essa mesma trombeta que está em plena operação na noiva. O rapto já começou. Não vai começar, o rapto já começou. Nós esperamos a sua consumação. Mas o arrebatamento já começou. Um verdadeiro filho, um verdadeiro eleito, quando ouve essa voz de trombeta soar, ele corre rapidamente. Aceita ela, é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, é lavado pelo seu sangue,
todos os demônios, todos os espíritos do mundo, de credo, de dogma, de denominação, é tirado dele, ele está limpinho, santo, puro, pronto para que então o Espírito Santo possa usá-la, trabalhar através dele, viver através dele, viver, agir, atuar, cantar, fazer tudo, aleluia, dá vontade de pregar, mas deixa, guerra, este é cenário da grande batalha. O povo que sujeitou a mensagem de Deus, rejeitou o Espírito Santo, o mensageiro das 7 igrejas. Aquele que havia rejeitado esta mensagem de sua graça e não deixou nada, senão o julgamento que estava preparado. Quando ele estava se preparando para derramar as pragas sobre a terra agora, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que está se preparando para acontecer. Cristo, rejeitado, pecadores ímpios, e vou derramar minha ira sobre eles. E observe o cenário, quando descemos através da noite, você obterá mais disso, a mais o tempo todo. Não podemos colocar tudo aqui, temos que manter as referências de lugar para lugar, como esta será uma coisa terrível para aqueles quando a última trombeta soar, e quando a última batalha for lutada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado. Que coisa, eu fico pensando aqui, irmãos, e nós colocarmos no trono do juiz de Cristo, lhe será perguntado: por que você não recebeu? O que você fez com a vida que eu te dei? Lhe pediram para você dar o motivo. E então? O que você fez com tudo isso que você estudou aqui? Você aprendeu, você ouviu, você alimentou, o que você fez? Vocês me ouvirão cantar aquele corinho, ou tentar. E então, quando o grande livro se abrir, e então, quando aqueles que rejeitaram a mensagem, e lhe for pedido para dar uma razão, e então, se colocará ali de pé, tão certo quanto este livro está escrito. Veja, você se colocará ali de pé e lhe será pedido o motivo. Isso nos recompensa, meu irmão, irmã. Isto cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, nos examinar cada hora do dia. Paulo disse: eu morro diariamente. Não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Examine-se, porque você não sabe a que horas você está convocado para responder no alto. Agora, eu já disse aqui que o rapto ele pode acontecer para uns primeiro. E você pode acontecer com você coletivo. Mas nós tivemos essa semana passada, foi semana, sexta-feira? Semana. O irmão João partiu, ele foi no rapto primeiro. Estava prontinho. No rapto. Isto é a verdade. E agora ouvi a voz de trombeta, correto? Observe o que João disse. Ele disse aqui, na última parte do primeiro capítulo, primeira voz, era com uma trombeta que falava comigo, disse: suba aqui, e eu lhe mostrarei as eras da igreja na terra. Agora suba aqui, eu quero lhe mostrar algo acontecendo aqui em cima. Veja, Cristo havia deixado a terra então, e ele havia subido para a glória, e a era da igreja havia terminado. Mostrou que seu espírito havia terminado aqui, e ele havia ido para a glória, e estava falando para João subir, e ele mostrou o que mais estava acontecendo.
Suba mais alto. Eu gosto de suba mais alto, fica aqui embaixo nessas coisas mundanas, não. Esse prazer momentâneo, as pessoas dão tanto nisso e gostam disso, gasta o seu tempo nessas coisas. Eu não tenho nada contra você, você tem a sua posição, eu tenho a minha. Eu estou convicto da minha, você deve estar convicto da sua, você entendeu? Mas eu gosto de suba mais alto. Quando você sobe mais alto, essas coisas aqui embaixo, fica tudo aqui embaixo. Tudo aqui embaixo. Irmão, você quer divertir? Chame Jesus para divertir com você. É na palavra. Eu amo essas coisas. É isso que vai me levantar no rapto. E mais nada. As outras coisas, tu vai me estrovar. E agora observamos que João, no 2º capítulo e no 2º verso, observe rapidamente, João acrescentou isto. E logo, amém. Se eu agir como engraçado, é que eu simplesmente me sinto bem. João acrescentou. Logo fui arrebatado em espírito. Isso aqui quer chamar a totalidade da vida cristã. Totalidade da vida cristã. Eu não sei, né? Nós não somos santos. Eu não sou santo, você não é santa. Ninguém aqui é santo. O único que está aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo num homem faz um homem santo. O Espírito Santo numa mulher faz uma mulher santa. Correto? Eu quero a santidade de Deus, não a minha. O que ele vê não é a minha santidade, ele vê a santidade dele em você. Então, quando você ouve a voz de Deus falar com você, algo acontece, amém? Isso aconteceu com você assim, isso aconteceu comigo, há 31 anos atrás, e desde então nunca fui o mesmo. Eu gosto disso. E se identifica comigo. Irmãos, eu tenho um nojo do mundo e das coisas do mundo. Me dá nojo. E me dá nojo de ver as pessoas agarradas nessas imundícias. Eu tenho nojo. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso me transformou. João disse: logo fui arrebatado em espírito. Que espírito? O Espírito Santo. Fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vejam, João deixou a terra agora. Cristo havia deixado a terra na forma de Espírito Santo e havia retornado para aquele corpo novamente. Hoje, o corpo está aqui como um memorial, como um sacrifício. Entraremos nisso através do desenrolar do capítulo aqui. Mas o Espírito de Cristo volta para viver na igreja, para viver em nós. Agora, logo que ele mostrou o fim da era de sua obra aqui, ele subiu até o céu. Ele disse: lhe mostrarei como será depois disso, depois das eras da igreja. Ele disse: João, eu não posso falar com você lá embaixo, porque eu saí de lá, estou mais alto, suba até aqui comigo, amém? Eu vou lhe mostrar o que acontecerá aqui para frente. Que coisa, apanhando na visão, levado para a glória. Sua experiência deve ter sido algo como aquela de Paulo na sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Se você está anotando isso, 2ª carta de Paulo aos Coríntios 2 ao 4. Paulo foi arrebatado um dia em uma visão também. Você sabia disto? Ele viu coisas a respeito das quais não era conveniente falar. 14 anos, nunca
nunca mencionou aquilo, vê? Mas ouça a diferença entre elas. Ó, que Paulo viu. Ele foi proibir de falar disso, ou dizer isto ao público. Ó, que coisa! Eu não creio que ele pôde fazê-lo, pois uma pequena viagem que fiz um dia, eu nunca me esqueci disto, nunca me esquecerei. Veja, ele viu coisas sobre as quais eles não podiam falar, e eu acho que ele não tinha palavras para fazê-lo. Embora ele tivesse sido levado ao terceiro céu, veja, lá em cima, no terceiro céu. Quão diferente foi quando João foi tomado. Quando ele viu Jesus, ele disse: escreva num livro o que você tem visto e o dê. E envie de volta às igrejas. A Paulo foi proibido falar. A João foi pedido para que colocasse aquilo em um livro, para que pudesse ir através de todas as eras. Oh, que coisa! Está revelado agora, para ser revelado nesses últimos dias. Isto não foi elevado em seu dia, é revelado agora, enquanto seguimos. Oh, observe João sendo tomado logo após a era da igreja. Era um tipo da igreja raptada. Aleluia. Imediatamente depois que a era da igreja terminar, esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. A igreja sobe, como João subiu, para a presença de Deus. Oh, isso simplesmente envia a minha alma ser tomada ou tomado no rapto da igreja. Isso diz esse lugar, o livro de Apocalipse, está escrito. Veja no final da era da igreja. Agora eu tenho algo pequeno aqui que desejo esclarecer, pois algo tem sido um velho suporte por muito tempo entre muitos cristãos. E eu pensei hoje, enquanto eu estava estudando, anotando a Escritura, e descobrimos nomes e cores diferentes de coisas. Entraremos nelas daqui a pouco. E o arco-íris e os símbolos, e assim por diante. Eu estava anotando, e estas escrituras aqui, para que então eu pudesse voltar para elas e citá-las. Seguindo, porque geralmente se eu fosse falar a respeito de algo assim, isso seria diferente. Eu tentaria saber de cor, mas dessa forma, quanto você tem apenas pouco tempo, eu gostaria de citá-las, porque isto vai através de todas as escrituras, de um lado para o outro. Agora, em Mateus 16, verso 13, descobrimos isso. Se você está anotando as escrituras, São Mateus, se você deseja ler, lembra. Se deseja voltar a isso, tudo bem, em Mateus 16, 13. Isto, ou podemos abrir de volta e ler, e então teremos certeza disto. Mateus capítulo 16, o verso 13. Ouça atentamente agora, enquanto lemos 16, 13. Quando Pedro chegou, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem diz que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, eu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E agora eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo.
Ouça atentamente agora, correto? Pois o tempo começa, e naquele tempo ele começou. Eu quero pegar outro, vocês podem ler isto mais adiante. Apanhe o verso 28 aqui, porque você pode ler o restante quando você chegar em casa. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provaram a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pense nisso. Alguns dos que aqui estão, não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Que afirmação! Como os críticos gostam de tornar isto e apenas mostrar quão tolo é. Veja, como eles gostam de tomar isto, e acontece que eles não sabem nada a respeito disto, vê? Correto. Depois da confissão da rocha, Pedro, a qual sabemos que sua confissão está, ele edificaria a sua igreja nesta mesma rocha. Não Pedro, sendo uma pedrinha, como a igreja católica romana tenta dizer isto, mas a confissão de Pedro através da revelação. Esta é a igreja. Deus revelará isto, não a confissão deste homem, porque mais tarde ele se apostata. Não a confissão dele, sendo o Filho de Deus, porque ele já sabia que ele era o Filho de Deus. Pedro acabou de dizer isto. Pedro já sabia que Jesus era o Filho de Deus, correto? Ele já sabia disso. Mas o que era? Revelação, havia revelado do céu que ele era o Filho de Deus. Disse: carne e sangue não te ensinou isto, mas o meu Pai que está nos céus o revelou a você. E sobre essa pedra de confissão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não afetarão, prevalecerão contra ela. Espero não passar do tempo rapidamente. Não passarmos do tempo, né? Nosso tempo está bem pouquinho. Rapidamente aqui agora. Então, poderemos entrar nisto e queremos ver como aquilo flui dentro do ser humano. É uma linda história, bem aqui, de apenas pudermos captar isto. Correto? Sim. A rocha de confissão, o que Pedro foi. Ele edificaria sua igreja sobre a confissão de Pedro. Ele disse: alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Deus vivo, o Deus vindo em seu reino. O Filho de Deus vindo em seu reino. Agora recorde, ele falou a alguns, aquilo era mais do que um. Não era? Alguns seriam muitos, mais do que um. Mas agora vejam, todos os seus discípulos estavam ali de pé. E ele estava perguntando a cada um deles: o que você acha a respeito disto? E o que você acha a respeito daquilo? Mas ele disse: alguns de vocês que estão aqui, não provarão a morte. Vejam, não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha que coisa, que afirmação. Pense, há 2000 anos atrás aquilo foi declarado. Bem, foi. E a palavra de Deus infalível. Cada palavra que ele disse acontecerá. Agora, se você deseja abrir os capítulos 17 de São Mateus, aqui está o próximo, quando ele tomou. Alguns dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João, subiram a montanha à parte, para testemunhar. Pedro, Tiago e João, eles viram o reino de Deus vir em poder, e eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. Amém? Lhes foi mostrado e assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Eles assistiram o ensaio.
Algum tempo atrás, um grupo de ministros, Roberts era um deles, C.C. Miller, e quantos escreveu os 10 mandamentos, e ele telefonou para o irmão Chacarim, o irmão Roberts, né? Muitos pregadores através dos países, qualquer pregador poderia vir, e os convidou para ir até o estúdio, diante da foto que foi tirada, e o deixou ver a pré-estreia daquilo antes que fosse exibido, quando eles estavam cobrando $25 pelo ingresso. Mas ele disse: veja, pré-estreia disso, para que eles pudessem dar sua opinião, se houvesse alguma crítica a respeito daquilo ou que poderia ser dito, e assim por diante. Eles ouviram antes do público ver. Digo, antes do público ver. E Jesus disse: alguns dos que estão aqui, amém, não provarão da morte até que vejam o reino de Deus vindo em poder, ou veja o Filho do Deus vir em seu reino. Melhor dizendo, veja o Filho do homem vindo em seu reino. Poucos dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João e subiram em um alto monte, e ele se transfigurou diante deles. O sol brilhante não seria como suas vestes que eles estavam vestidos. Quantas vezes atingimos isto em parábolas? Correríamos com isso através da Bíblia. Você pode tomar uma parte da Escritura e ligá-las juntamente a toda a Bíblia. Sim, senhor. Não há nenhum vazamento em parte alguma. Está toda revestida do poder de Deus. O diabo não poderia pressioná-la se ele quisesse. Isso é correto. Ele não pode entrar naquelas pessoas santas que colocaram seus testemunhos ali fora e creram no reino de Deus e tomaram cada escritura e a revestiram com o poder do Espírito Santo e lavaram no sangue. O mundo não pode entrar nisto. O diabo não pode entrar nisto. Eles estão mortos, sua vida está escondida em Cristo, através do selo de Deus, pelo Espírito Santo. Como pode o diabo encontrá-los? Estão eles nessa condição agora. Não tem jeito. O diabo não pode encontrar esse filho. Você está aqui dentro no lugar santíssimo. Não é só o pregador que deve estar dentro desse lugar. Todo o corpo, todo membro do corpo de Cristo deve estar dentro desse lugar. Senão ninguém sobe no rápido fora deste lugar. Devemos estar neste lugar todo o tempo. Não só uma vez, entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Não. Todo o tempo, 24 horas, você está andando na rua, você está trabalhando, você está no seu serviço, você está lá na roça carpindo café, você está lá na roça colhendo arroz, você está lá no pasto mexendo com gado, você está dentro deste lugar. Isto é verdade. Prontinho, prontinho, dentro deste lugar, lá neste lugar. Então ele viu a vinda, ou o ensaio. E qual foi a primeira? Viu coisas que ele viu. A primeira coisa que ele viu na vinda foi Moisés. Representava aos santos mortos que seriam ressuscitados. Elias estava ali de pé. Eu quero que você observe o que acontecerá. Ali estava Moisés primeiro. Estas são todas estas 6 eras que eles dormiram. 6 era da igreja. Não somente aquilo, mas Elias estava ali, o mensageiro do último dia, com o seu grupo. Ele foi transfigurado no rápido. Amém. E agora no futuro, esperando a vinda. Não eram todos que estavam reunidos com ele.
Ó que coisa! O que era isto? Sua promessa a Pedro, Tiago e João foi cumprida. Isto é correto, porque ele disse: alguns dos que estão aqui não provarão da morte até que veja a vinda do Filho do Homem em seu reino. E eles viram o ensaio disto. E então, depois disto, depois da ressurreição, eu gostaria de lhes trazer outra coisa. Depois que Jesus havia morrido, sido sepultado, em São João 21, verso 20, alguns críticos começou isto nos dias primitivos. Bem, enquanto estamos no restante disto, vamos esclarecer isso. Em São João, capítulo 20, verso 21, Jesus havia encontrado com seus discípulos, lhes alimentando com peixes e pão sobre o fogo. E enquanto eles subiam pela ladeira, João se inclinou sobre seu peito. E Pedro fez uma pergunta e disse: o que acontecerá com este homem? Jesus amou João. João era um homem de amor. Ele disse: o que acontecerá com este homem? Qual será o seu estado? Qual será o seu futuro? E Jesus lhe disse: que importa se ele fica até que eu venha, até que eu retorne? O que importa? E os discípulos comentaram o engano. Eles disseram que Jesus disse que ele ia viver até a vinda. Mas Jesus não cometeu nenhum engano. Bem aqui em Apocalipse capítulo 4, Cristo manteve sua palavra e ele trouxe João em cima no céu e repassou a coisa toda para ele. Glória! Ele viu a pré-estreia. Embora estivesse na terra, ele viu aquilo. Ele viu todas as eras da igreja passarem e a vinda do Senhor. E todo o livro de Apocalipse. Ó, que coisa! Agora, o que acontecerá com ele? Essa pergunta de João, de Pedro, o que acontecerá com ele? João, para ver isso, irmãos, ele passou por uma moenda, não foi mesmo? Por uma moenda, taxaram ele de feiticeiro, de todo tipo de espírito maligno. Afinal de contas, ele caiu num tacho de azeite, foi fervido 24 horas. Você já imaginou? Um ser humano dentro de um tacho de azeite ser fervido 24 horas? Imagina isto. Depois viu que ele não tinha jeito de tirar o Espírito Santo de João, matá-lo, porque enquanto o Espírito Santo está na vida de um crente, ele não morre. Eu duvido matar o Espírito Santo. Não tem jeito. E nada. Olha, tiraram João do tacho, não tinha fedor de óleo, nem a sua roupa não fedia nada. Está perfeito. João do mesmo jeitinho. Esse homem é um feiticeiro. Esse homem é alguma coisa, tem alguma coisa errada com ele. Vamos mandar ele lá para a Ilha das Cobras. Vamos mandar para a Ilha das Cobras, porque o criminoso tem que ir para lá. Ele tem que morrer picado de cobra, de serpente. Manda para lá. Correram com João para lá. Era o que Deus queria. Mas o que acontecerá com ele? O que acontece comigo? O que acontecerá com você? O que acontecerá conosco até o rapto? Por isso que estejamos prontos. Coisa boa é estarmos corretos. 24 horas com a palavra. Nada de deixar alguma intervenção humana, alguma coisa materialista, alguma intervenção carnal entrar. Mantenha-se, porque quando virem as provas e os testes, você é provado e aprovado. Você não tem nenhuma dificuldade, nenhuma pergunta: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Não! Você está certo 24 horas. Você vence aquilo com uma faca
corta o requeijão, você entra naquele e passa do outro lado. Aleluia. Mas quando a pessoa anda toda errada, ou anda dando invasão, essas coisas materiais, carnais, se imunda, quando as provas chegam para ele, ele diz: será que eu estou certo com Deus, meu Deus? Será que está acontecendo comigo? O que será? Não, o cristão não pensa assim. O verdadeiro eleito, ele está seguro. Os seus pensamentos são todos positivos. São todos positivos. Isto é a verdade. Nosso tempo está terminado. Vejam quão infalíveis são suas promessas. E agora continua as suas. Tiago, ele não. João, nenhum deles. Nem mesmo Paulo foi permitido ver aquilo e dizer isto. Nada. Ele disse: que importa se ele fica até que eu venha? Que importa? E sendo que eles disseram isto, ele simplesmente escolheu João e o levou lá em cima. E lhe mostrou toda a coisa. Antes mesmo que ele morresse, ele viveu exatamente a coisa toda. Viveu exatamente a coisa toda. Lhe mostrou o que isso seria. Ô irmão Pati, não é isto maravilhoso? Veja, tornou lá em cima, bem aqui, começando no capítulo 4 e no versículo 2. Isso está provado. Ele lhe mostrou todas as coisas que eram, que são e que hão de vir. Ele lhe mostrou a era da igreja, a vinda dos judeus, o derramamento das pragas, o rapto, a vinda novamente, o milênio e o lar eterno de seus salvos. Como se ele estivesse vivendo através da coisa toda. Ele viu tudo acontecer, vê? Ele apenas o levou para cima e mostrou o filme de sua vinda. E deixou ver o ensaio de toda a coisa. Que coisa! Eu não sei, eu creio assim, que um verdadeiro cristão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele não é um tolo, não. Não. Um indolente, levado por qualquer coisa. Ele sabe o seu lugar, posicionado, ele é maduro. Isto é a verdade. Todas as promessas da Bíblia é dele. É dele. A sua vida, irmão, é uma vida limpa, pura, não tem vergonha de ser chamado de cristão. De provar isto, você prova sem palavras, sem linguagem, só com essa ação que vive em você. Levantado, cheio de sua promessa, como disse em Apocalipse 4:2. Antes de sua morte, ele foi tomado em espírito e ele viu a coisa como se a tivesse vivido. Ele viu o ensaio de tudo isto, embora ele tenha visto em uma visão exatamente o que teria acontecido e o que aconteceu na terra daquela época, até a vinda do Senhor Jesus. Lhe mostrou isto em uma visão. Então os discípulos, ou ninguém que já vivesse, que ele disse que ele viria naquela era. Ele disse: como será para vocês, se de algum modo ele tardar até que eu venha? Então ele o levou para cima e apenas ensaiou a coisa toda para ele, lhe mostrou o que iria acontecer. Simplesmente amo isto. Que coisa! Simplesmente amo isto. Você o ama? Amém. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Deus nos proteja. Deus nos dê segurança. Deus nos dê vida eterna. Isto é a verdade. Sem ela, nós estamos perdidos. Correto? Sem ela.
A vida eterna é Deus vivendo no meu ser, vivendo no seu ser. Isto é vida eterna. Nós vamos cantar um hino e nós vamos ter uma oração de encerramento. E depois, na próxima escola, nós encerraremos com essa mensagem. Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Nós vamos cantar o hino 329. Vou contar. O que eu penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu venci completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu-me com seus braços de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Com anseio compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Cuidará de mim, meu mestre.
maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar e cantando esse amor inigualável. Espero em Deus a minha vida continuar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro te a culpa do pecado como Ele ama. Amém, Jesus. Vamos deixar que o Espírito Santo, Ele nos conduz. Ele não vai te conduzir nada, senão em sua própria palavra. É isso que Ele te conduz. Esse negócio de dizer que Ele conduz para isto, para aquilo outro, eu tenho as minhas perguntas. Ele não lhe conduz se não ser na palavra. Aí as outras coisas, sim, ela é acrescentada na sua vida. Mas Ele não te conduz para isso. Ele te conduz inteiramente na palavra. Acabou. Deus não faz nada fora de sua palavra. Todo cristão verdadeiro fica com a palavra. É a verdade. Todas as outras coisas que vêm devem ser analisadas, examinadas através da palavra. Se não for de Deus, deixa isso para lá. Não vai alimentar essa porcaria, não. Alimentar essa imundícia, não. O Mombrano, ele disse, eu tenho minhas visões, milhares e milhares de visões, mas todas elas eu meço na palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, ele disse, eu não quero. Não é de Deus. Tudo tem que identificar-se com a palavra. É a verdade. E eu gosto disto. As pessoas inventam tantas coisas e dizem que Deus falou isso, Deus colocou isso no meu coração, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Será que foi Deus mesmo que colocou no seu coração ou foi seus sentimentos próprios, seus afetos? Eu tenho nojo disto. Até o ponto que eles passam por cima da palavra, não respeitam a palavra. É crentes, são cristãos, só para atender os seus próprios anseios, seus próprios desejos. Correto? Deus nos ajude a estar longe destas coisas. Sermos sensíveis ao Espírito, estar familiarizado com o Espírito Santo, termos esse relacionamento intimamente com Ele, para poder assimilar e diferenciar aquilo que parece que é certo, todavia é errado. Correto? Deus nos abençoe. Com as nossas cabeças inclinadas. Deus Altíssimo, grande eu sou, o El, o Elá, o Elohim, o existente de si mesmo, o qual devemos tudo para Ele,
porque agora ele não está só mais. Ele não é mais só o El, o Elá, o Elohim, o existente de si mesmo, de si próprio. Agora ele é junto com a sua família, junto com o seu povo. Agora ele é o El, o Elá, o Elohim, o existente de si mesmo, de si próprio, em si próprio, com seus filhos. Ele é Jeová Deus, Pai Santo. Ajude-nos a estar dentro desta família cristã, esta família sublime, essa família respeitosa, essa família, Senhor Deus, de temor, esta família, Pai, que produz juízo, esta família que tem o seu pavio e nunca se apaga, ó pavio que fumega, nunca se apagará, isto produzirá juízo. Pai Celestial, despede-nos em paz, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protegem agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe e abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. É um momentozinho, aqui eu tenho aqui as pessoas que notificaram. Eles dizem assim, aqui está a mãe Gisele, Jeremias, Regen, lá em Brasileia, Francisca Paiva, Liane, Tudeia, e ela pede oração, né, pela sua saúde. Oremos, por favor. Querido Pai Celestial, que a sua mão esteja sobre a irmã Eliane Tudeia, Senhor. Ajude ela, abençoe a sua vida, dê graça suficiente, dê saúde, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida, eu agora quis estar. E fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada.